Muito bem, chegou a hora de você entender como é a anatomia de um logotipo, ou seja, como ele é estruturado, como é a composição de um logotipo. Talvez você já tenha percebido que existem logotipos de várias formas. E a minha ideia, a minha intenção aqui é fazer você perceber que os logotipos estão sim agrupados dentro de algumas estruturas que, como eu estou propondo aqui, dão para você uma breve ideia de como os logos, né, estão quase sempre estruturados. Então você vai perceber que eventualmente vai ter um logo ou outro que não vai se encaixar nessa descrição, nesse agrupamento que eu estou fazendo, mas na maioria das vezes ele vai. Vamos entender como eles são? Muito bem, a primeira classe, a primeira categoria de logotipos é aqui, talvez você perceba ser a mais óbvia, que é aquele logotipo que tem a composição de um símbolo e um texto do lado. Ele pode estar do lado, ele pode estar em cima, botei na minha cara assim, né? Ele pode estar em cima, ele pode estar do outro lado. Ó, tem um logotipo que a gente quase não se lembra, que é o logotipo da Dove. Se você tem um sabonete, algum produto da Dove, dá uma olhada. O logotipo, o símbolo está embaixo da palavra Dove. É muito diferente, né? Então, esse é o primeiro modelo, né? Um símbolo, que é aquele elemento gráfico que representa bastante. O texto está do lado, em cima, embaixo, em alguma posição. E às vezes a gente tem o byline, né? Ou tagline, que é aquela informação que vem embaixo. Nem todo logotipo tem isso, tá? Às vezes o logotipo eu vou colocar desde 1970, ou a sua marca, não sei o que, sabe? Isso varia de empresa para empresa de acordo com a necessidade deles. Mas, no caso nosso aqui, eu estou chamando de byline, que fica ali embaixo, certo? Esse é o primeiro modelo, né? Primeira categoria, né, de anatomia de logo. Bom, e aí a gente tem aqui essa representação de alguns desses logotipos que estão nesse formato. Lagoinha, símbolo em cima, nome embaixo, Lakewood, a mesma coisa, quadrangular, a mesma coisa, e a Igreja Metodista ao lado. Certamente você conhece várias e várias outras igrejas com uma composição de símbolo e texto diferente. Segundo tipo de logotipo é aquele onde o símbolo e o texto estão juntos, estão mesclados numa coisa só. Então, às vezes, ele tem um desenho, tem alguma composição, mas eles são indivisíveis, né? E aí eu também trago para você alguns exemplos para você perceber como eles são. Olha aí, olha o da Renascer, olha o do preto no branco, olha o da Bola de Neve, como ele é poderosamente simples. E olha o logotipo da minha igreja, que eu faço parte, da Igreja Batista Monte Serra, em Porto Alegre. Olha como ele é poderoso aqui. O símbolo, que no caso é uma cruz com apóstrofo, na verdade é um T de Monte Serra, o bairro onde essa igreja foi fundada. E isso é indivisível, não tem como tirar esse símbolo e botar uma outra coisa no lugar. Mas eu posso usar o símbolo separadamente, e é o que a gente faz lá. Né? Pela cidade tem um monte de carro com o adesivo dessa cruzinha com aquele apóstrofo ali que funciona muito bem como um símbolo independente, mas quando a gente olha o logotipo, a composição dele é indivisível, o mesmo com a Renascer, o mesmo com o preto e branco e vários outros. Terceira categoria é aquela onde eu tenho somente um texto, eu não tenho mais nada junto, talvez um grafismo ou outro, mas assim, 90% do logotipo é só o texto, não tem nenhum símbolo. E aí você vai dizer, tem logotipo assim? Claro que tem, tá aí, ó. Olha esses aí. Hillsong United, o Livres, o Levi, que é o Ministério de Jovens lá da nossa igreja. Olha como a gente usa o apóstrofe lá do T da Monte Serra para compor o Levi, porque é o grupo de jovens da igreja. E o Dunamis também. Então, essas diferenças de anatomia do logotipo podem te ajudar a já pensar aí em como que você gostaria ou poderia ou deveria representar a sua igreja ou ministério. E também abre uma possibilidade para você. Nem todo logotipo precisa ter um símbolo, precisa ter um desenho, né? Às vezes ele pode ser só um texto e ele vai funcionar muito bem. Fazendo, então, um apanhado geral, o que a gente percebe é que a maioria dos logotipos tem 4 elementos principais que você pode usar
para escoar, para expressar aqueles valores, aquelas informações que você coletou lá no briefing. O que eu quero dizer com isso? Você precisa, então, traduzir, sei lá, as águas do Guaíba, como eu comentei, ou as cores da quadrangular, aí nas cores, mas enfim, os elementos que estão aparecendo naquele brief, você precisa traduzir isso em algum canal, né, na construção do logotipo. E aqui, então, estou resumindo para você os 4 canais mais comuns onde você vai escoar a ideia que você está coletando lá no brief. Então, você pode fazer isso na tipografia, no estilo da letra. Então, se a igreja é divertida, de repente você pode usar uma letra mais divertida. Se a igreja é mais séria, você pode usar uma letra mais séria. E por aí vai. A tipografia, a tipografia é a fonte, né? A fonte, ela é o tom de voz de um texto, o tom de voz de um logotipo. Então, quando você coloca uma fonte mais séria, parece que tem uma pessoa séria falando. E isso ajuda a transmitir os valores. Como eu comentei, mais neutro, né? Se é um tom de voz mais neutro, então você pode usar uma fonte mais neutra ou em caixa alta, forte, por aí vai. O símbolo, ele também pode representar algo. Na maioria das vezes ele carrega sozinho uma responsabilidade muito grande de traduzir todo o significado do logotipo, e aqui eu estou ajudando você a desconstruir isso. Você também tem as cores também são um vetor, são um veículo de tradução do significado que você precisa colocar no projeto. E por fim, os grafismos, que nada mais são do que os elementos que estão ali orbitando eventualmente no logotipo, certo? E aí, já tinha parado para pensar em como é a estrutura dos logotipos? Então já vai pensando em como você vai estruturar, em como você vai organizar as suas ideias e traduzi-las de repente dentro desses canais.